Olá galera, como vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Vamos para mais um vídeo com a utilização do Arduino. Então nós estaremos utilizando a nossa plataforma no Tinkercad, tá? Então vamos fazer, qual será a nossa montagem de hoje? Nossa montagem será utilizando a placa Arduino, utilizando um LED, e aí a lógica desse circuito será pressionando um botão, nós faremos com que o LED acenda, certo? De forma programável. Então vamos iniciar aqui, ó. Primeiro precisaremos do botão, o botãozinho está aqui. Precisaremos de um resistor para o LED e um resistor para o botão. Vamos pegar um LED aqui, vamos trabalhar com LED, certo? E aí trabalharemos com a nossa placa Arduino. Então lembram vocês que nós poderíamos utilizar essa placa Arduino aqui, ó. Aqui, beleza, aí pegaríamos uma protoboard. Mas vamos começar a introduzir o seguinte: existem algumas montagens pré-prontas. Então vamos pegar aqui, ó, nesses disparadores. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, o Arduino, disparadores Arduinos. Então nós encontraremos aqui algumas montagens ou algumas partes de montagens já realizadas, tá? Então eu pego aqui, por exemplo, ó, a placa teste. Eu posso simplesmente jogar aqui, ó. Vejam que essa placa teste, ela já vem o Arduino, a protoboard já com os jumpers posicionados, tá? Os jumpers posicionados. Então fica muito mais fácil a nossa montagem. Temos outras configurações, tá? Fica aqui a dica para vocês, se vocês quiserem dar um passo a mais para verificar algumas dessas montagens, eu deixo a critério de vocês. Porém, tomem atento o seguinte: se você pega uma montagem dessa pré-pronta, você precisa programar, tá? A montagem está feita, porém a programação precisa ser feita. Então nesses outros casos aqui, ó, por exemplo, esse aqui que tem LCD, esse aqui que chama de suavização, que vem com potenciômetro. Então veja, você terá a montagem feita, porém precisaria fazer a programação. Tá certo? Então, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco aqui é fazer uma montagem utilizando esses componentes: dois resistores, um botão e um LED, tá? Então vamos fazer a nossa montagem aqui, ó. Então eu vou pegar a nossa montagem, vou colocar aqui o resistor. Resistor agora esse eu vou trabalhar com a cor laranja ou azul. Vamos trabalhar com azul? Vamos trabalhar com azul. Pego o meu botão, vou colocar meu botãozinho na posição aqui. E aí o resistor. Então por que nós vamos trabalhar com dois resistores? Primeiro resistor, a gente vai trabalhar com o nosso padrão. Aí vocês podem estar se perguntando: só pode ser 220? Ou será que poderia ser um outro? Vamos colocar um outro valor para diferenciar? Vamos colocar de 150 ohms, tá? Vamos colocar de 150 ohms aqui. E esse resistor aqui é para utilização no botão, tá? Porque simplesmente se eu fizer uma montagem como eu farei sem esse resistor, eu não conseguirei chegar na minha tensão devida, que é 5 volts. E aí eu não conseguiria fazer com que esse LED se acenda, tá? Então nesse caso eu vou utilizar aqui esse resistor de 1K ohm. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos para nossas montagens aqui, ó. Então eu tenho aqui nosso resistor, vamos conectá-lo aqui, ó, nesta posição, tá certo? Vamos pegar aqui, ó, a parte positiva, vamos conectar aqui, por exemplo, ao pino 13, tá? Vamos conectar o pino 13, eu vou colocar na cor turquesa. E eu vou colocar o outro aqui, ó, vou colocar aqui o nosso outro resistor, né, nesta posição. Aí vejam aqui, ó, o nosso botão, ele tem 4 perninhas. Então uma perninha eu jogo aqui para o lado positivo. Vou trabalhar com a parte de cima. Veja, por que eu usei essa placa, ó? Porque aqui é o seguinte, vamos entender um pouquinho mais, ó. Veja que eu tenho 5 volts,
Ele vem aqui na parte positiva, no barramento, mais. E eu tenho o GND, que é o terra, na barra menos. E aí, como eu vou querer trabalhar isso, eu posso utilizar na minha protoboard. Veja que eu tenho nas extremidades, em cima ou embaixo, eu tenho o barramento positivo e o barramento negativo. Em cima, embaixo e em cima. O que que eu fiz? Eu fiz a ligação da placa Arduino, aqui com 5 volts, fio vermelho, na barra positiva, na barra com mais. O GND, que é o aterramento, aqui ó, GND, aterramento, aqui ó, GND, aterramento, na barra negativa, que é a preta, tá? Para que eu não possa só utilizar o barramento de baixo, eu fiz um jumpeamento para a barra de cima. Então, ó, menos com menos, mais com mais, ou seja, vermelho e preto, tá? Então aqui eu vou ligar esse fio aqui, ó, no barramento positivo. Então eu vou ligar aqui, porque aí já está ligado esse mais com esse mais que vem para o Arduino, beleza? Tranquilo? E aí eu vou fazer uma ligação aqui, ó, nesse pino, e eu vou ligar diretamente no pino 2. Vou deixar até nessa cor mesmo, tá? Então, ó, veja, essa seria a montagem aí, ó, tá vendo? Olha só essa montagem, tá? Então, para vocês poderem verificar aí, ó, deixar de forma mais visual aqui a montagem, tá? Beleza? Essa é a montagem. Esta é a nossa montagem. Então, agora vamos para a parte lógica do negócio. Então, a parte lógica do negócio a gente vai fazer o nosso programinha. Certo? Então, vamos fazer o nosso programinha e aí eu vou acrescentar alguns comentários aqui para vocês, tá? Como que eu posso acrescentar comentários? Eu venho aqui, notação, tá certo? Aqui, comentário, vou lá e coloco aqui. Aí eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Vou clicar e vou escrever o seguinte: leia o estado do botão. Beleza? Leia o estado do botão. Vou criar a minha variável. Porque a variável vai ser o que? A minha variável vai ser estado botão. Certo? A minha variável será estado botão. Então eu vou precisar criar uma variável chamada estado botão. Pronto. Definir a minha variável estado do botão. Certo? Beleza? Deixa eu dar uma pausinha rapidinho aqui. Só vamos lá, continuando aqui, ó. Vamos voltar ao nosso projeto aqui, ó. Então vamos fazer a nossa lógica ou a nossa programação. Então vamos lá, né? Vamos seguir aqui com a nossa programação aqui do botão, da montagem do nosso botão com acionamento do LED. Certo? Então veja o comentário, tal. Então vamos lá. 7 botão aqui, ó, vou colocar nesta posição aqui, ó, definir estado de botão como a leitura, vou utilizar aqui, ó, como a leitura, definir LED incorporado como alto. Então, ó, vamos colocar ele aqui. Ah, não dá para colocar ele aqui. Então eu vou para entrada. Entrada, porque aqui é saída, eu preciso de entrada. Então qual será a minha entrada? Ler pino digital. Vou colocar ele aqui, ó, na posição 2. Por que na posição 2? Porque veja aqui, ó, eu estou no pino 2. Mas quem que está no pino 2? O botão, tá? Então eu estou definindo a minha lógica relacionada ao botão, beleza? Pronto, defini aqui a primeira parte. Agora eu venho aqui, deixa eu minimizar esse negócio aqui para não atrapalhar a gente. Aí eu venho para a segunda parte. Eu vou colocar um segundo comentário aqui, ó. Vou colocar um segundo comentário aqui, ó. O segundo comentário vai ser o seguinte: verifique se o botão está pressionado. Se for o, aí eu vou colocar aqui. Aí eu vou fazer a minha lógica relacionada aqui. Para fazer uma lógica, eu vou entrar nessa abinha aqui, ó, controlar. E aí eu vou utilizar a função C. Mas aí não é só a função C, porque se fará um determinado, então
fará isso. Por outro lado, ele fará outra coisa. Então, como seria isso aí? Então, vamos montar aqui, ó, a nossa parte aqui, ó. Pronto, tá aqui. Então, eu vou montar uma booleana chamado ou podemos dizer uma operação matemática, tá? Então, essa operação matemática vai ser o seguinte. Veja que aqui, ó, esse meu hexágono tem que encaixar com outro hexágono. Então, esse carinha não dá. Por quê? Porque as laterais dele são arredondadas. Essa aqui é pontuda, forma um hexágono, certo? Então, eu vou pegar esse aqui e vou encaixar aqui, ó. Então, vai ser trabalhado da seguinte forma. Vou pegar aqui, ó, minha variável, que é o estado do botão. Se ele for igual a high, eu vou trabalhar com high, ou aqui no caso está em português alto, alto ligado, baixo desligado. Então eu vou pegar essa função aqui, ó, alto, vou encaixar aqui onde está o 1. O que ele deve executar? Então, se o estado do botão for igual a alto, ou seja, quando eu tiver uma tensão alta, um valor de 5 volts nessa minha barrinha aqui, o que fará o LED? Deverá acender, certo? Deverá acender. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, definir LED incorporado como alto. E se por um acaso o estado do botão for igual a baixo, que é o contrário, né? O que eu faço? Eu coloco ele definido como baixo. Então veja, a lógica é o seguinte. A minha variável criada, que é o estado do botão. O estado do botão só vai ter duas possibilidades. Ligado ou desligado. Ligado estará 5 volts. Desligado, 0 volts. Então, e aí o nosso programinha aqui, ele define como alto 5 volts. Baixo 0 volts. Então, botão apertado 5 volts será igual a alto. Quando isso acontecer, ele vai acender. Quando eu apertar o botão e estiver em nível lógico 0, o LED estará apagado, tá? Vamos ver se vai rolar? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos posicionar aqui. Deu problema, deu um probleminha. E agora? O que será que deu errado aí, minha gente? Será que tem alguma coisa que está fora? Acho que uma montagem aqui que eu fiz. Deixa eu só conferir aqui. Vamos conferir aqui a nossa pequena montagem. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Check, botão real, pino 2, botão igual a high, low. Pois é, aqui, deixa eu ver aqui, aqui. Pois é, de que tá. Vamos tentar de novo. Opa, deu um erro, estado do botão. Vamos verificar nossa variável. Quando é assim, a gente faz o seguinte: vamos criar uma outra variável. Vamos colocar aqui, ó, botão estado. Vamos fazer o seguinte: vamos criar uma outra variável, estado botão. Veja a diferença desta variável para esta, tá? Foi até interessante que isso acontecesse para que nós pudéssemos entender. Veja, eu vou mudar aqui, ó, tá? E eu vou tirar essa variável aqui, vou jogar fora e vou colocar essa daqui, ó, tá? Beleza? Jogar essa aqui no lixo, né? Pronto. Vamos ver se vai funcionar, tá? Ó, vamos ver aqui. Ó, aí, ó. Aperta o botão, funciona. Aperta o botão, ó lá. Apertei o botão, ligou. Aperta o botão, ligou. Então, veja, por que não funcionou com esta variável e essa daqui funcionou? Então, assim, para quem observou bem, nas variáveis criadas, elas não poderão funcionar utilizando ponto, asterisco, entre outros. Ou seja, uma variável ela só é funcional com letras. Então, traços, no caso aqui, o til, ou mesmo um ponto, espaço, não é permitido, tá? Então, assim, ó, observem bem esse detalhe, tá? Quando nós formos criar alguma variável aqui nesse programinha, não podemos utilizar expressões como o til, barra, ponto,
espaço, né, underline, entre outros. Precisa ser somente letras, tá? Então vocês vejam aqui que eu tenho duas variáveis, uma está com o tio, outra sem o tio. Aqui estava com o tio, vocês viram que não funcionou. Então o que eu fiz? Eu criei uma outra variável, fiz as modificações aqui e aqui, né? Ó, cliquei aqui, ó, escolhi essa variável, aqui eu tirei daqui, né, para colocar outra. E aí vocês vejam que ele funciona perfeitamente. Ó, estou apertando aqui o botão, apertei o botão, o LED acende. Apertei o botão, o LED acende. Apertei o botão, o LED acende. Isso aí é uma lógicazinha que é muito usual e é encontrada, por exemplo, em alguns controles, né? Principalmente controles de televisão, né? De TV a cabo, aonde você aperta um botão, há um acendimento de um LED. Então aqui que vocês estão vendo é uma lógica pura e simples, como é o acionamento desses controles de televisões e TV a cabo, por exemplo, tá? Porque quando você aperta um botão, um LED acende. Aí você vai falar, mas dentro de um controle não tem um Arduino. Não tem um Arduino, mas tem uma placa eletrônica que utiliza a mesma lógica, tá certo? Porque ninguém vai ficar programando e reprogramando um controle, né? Certo? Então depois pode reparar o seu controlezinho aí, ó. Provavelmente ele terá um LED. E nesse LED, quando você aperta qualquer tecla, ele acende. Ele acende. Beleza? Então aí mais um projetinho para que vocês possam montar e desfrutar da tecnologia. Tranquilo, moçada? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Fui!